Boa noite a todos, sejam todos Boa noite. bem-vindos. Vamos prosseguir aí os nossos estudos de quarta-feira, seguindo aí os livros de sabedoria, e é aquela enroladinha básica para o pessoal ir conectando, né? Acho que já tem um nome bom aí, os irmãos estão chegando, né? Hoje à tarde, agora um pouquinho, tivemos a notícia da Vilma aí, o vídeo da Vilma, né? Foi gostoso ver ela falando, e já está se sentindo um pouco melhor. Continuamos em oração, né? A Juliana estava preocupada com essa irmã, você veja o vídeo lá, Juliana, e ela está descrevendo lá como ela está e agradecendo as orações. Né? Continuamos orando, porque não é fácil, né? Conforme ela descreveu, acho que passou aí por um apuro bastante grande. Então, continuamos orando por essa irmã e também peço oração pela mãe do Rafael, o presbítero Rafael, disse que a mãe que estava aí, né, em acompanhamento, apenas com medicação para o tratamento de câncer, teve que iniciar a quimioterapia. Então, orem pela mãe do Rafael, e por ele também fica extremamente angustiado de não poder ir lá dar uma presença e um socorro mais de perto para mim, né? E também ele pediu oração por dois amigos, né, que são clientes amigos, né? E aí, são dois sócios de uma empresa que um dos sócios está com câncer e o outro, a esposa, também está aí com estado terminal. Então, é uma situação difícil dessas duas famílias. Depois, ao final, a gente menciona eles, mas vocês não esqueçam também de mencionar, de colocar aí nas orações de vocês, né? Então, a Vilma, a Maria de Fátima e o Luiz, amigos do Rafael, e a mãe do presbítero Rafael também. Não sei como está a tia da Zenaide, depois Zenaide me manda a notícia aí, sabe, Bruna? A tia que teve o AVC? Não sei se ela está me Não, ouvindo. não sei. Não, Ok, seguimos ela aí ainda então com ela saiu daqui. as nossas orações. Tá me ouvindo, Afonso? Obrigado por você ter levado hoje as cestas básicas, viu? Deus te Tá. abençoe. Hoje foi um momento legal também que a gente teve com a mãe do Eduardo, estava lá na casa dele, e aí ele pediu que a gente fosse lá cumprimentá-la, a dona Esther, lembra da dona Esther, aquela senhorinha? Ela Sim. está bem quarentenada, e a filha veio trazer ela para cortar o cabelo, e aí a gente foi lá cumprimentar também, foi um momento bacana. Então, Foi meio, seguimos. meio corrido. Foi corrido, hoje estava um pó danado lá, né? Você viu? É. Tá difícil aquela construção, mas logo acaba, em maio. Ah, ok, pessoal, já demos uns minutinhos aí, vamos então fazer uma oração para a gente começar essa exposição bíblica. Querido Pai, te agradecemos, Pai, por mais um dia de trabalho, onde o Senhor cuidou de cada irmão, onde o Senhor esteve aí em cada ambiente, levando o seu zelo, a sua proteção. Te agradecemos pelos nossos trabalhos e te pedimos pelos irmãos que estão sem trabalho, que o Senhor possa conduzi-los, Pai, e supri-los nas necessidades que estão passando, nesse tempo difícil de crise, Senhor, que o Senhor mantenha os nossos trabalhos, que nós possamos ter o sustento e que não falte o pão em nenhuma mesa de nenhuma família, Senhor. Obrigada, porque também podemos cooperar com aqueles que estão nessas dificuldades, que o Senhor nos ensine, nos ajude, como igreja, Senhor, aí em direção ao próximo. Rogamos ao Senhor que ministre aos nossos corações nesse sentido, Senhor, te pedimos também por toda a situação econômica, política do país, do planeta, que a tua mão esteja com os governantes, que as eleições aqui também se aproximam, Senhor, que nós possamos estar conscientes, Pai, na tua palavra, orientados por ti, Pai, praticando a nossa cidadania e exercendo o nosso voto, Senhor. Nos ajude, Senhor, a atravessar por tudo isso, sabendo que o Senhor é fiel e zela pela tua igreja, e em ti somente nós confiamos. E hoje vamos tratar aqui de princípios para a disciplina bíblica dos nossos filhos, para que o Senhor nos
nos ajude, nos conduza, e não importa se somos pais de crianças pequenas ou não, todos somos responsáveis, Pai, a essas ministrações, Pai, a cooperar para que mais cidadãos do reino possam ser arregimentados através da pregação da igreja, Pai. Nos ajude em todas as nossas fraquezas e que o Senhor nos fortaleça. Ilumina agora aqui cada mente para que nós possamos aprender mais da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Amém. Bom, vamos lá para nosso estudo de hoje. Pedir para o Lucas posicionar a nossa tela aí para poder ir direcionando o estudo aqui. Bom, hoje nós vamos falar de princípios da disciplina, né? Disciplina, parece que ela vai esmorecendo aí, né, ao passo que vão passando as gerações, né? Gerações dos nossos pais tiveram aí teve uma educação mais rigorosa no âmbito da disciplina, e parece que nós estamos aí afrouxando, né, as rédeas da condução das nossas crianças. E hoje em dia elas estão muito espaçosas, né? A síndrome do imperador e da imperadora, a gente ouve dizer, né, que os pais aí acabam perdendo as rédeas, perdendo a autoridade sobre os seus filhos. Mas nós sabemos que não é possível viver numa sociedade sem reprimir os nossos desejos, sem ser conduzido, porque isso se tornaria impossível a nossa convivência como sociedade. E o livro de Provérbios é um livro que traz aí bastante dessas recomendações sobre a educação de filhos, né? E aí nós projetamos isso para a educação das nossas crianças, mas, em suma, nós também somos como crianças a Deus, né? E a disciplina também cabe a nós, como tendo aí um aprendizado espiritual das mãos do nosso Deus. Então, a disciplina bíblica, né, diz aqui o livro que eu estou acompanhando, a disciplina bíblica, ela visa providenciar nervos espirituais, né, visa criar resiliência, visa bem formar a criança, né, e muitas vezes é a disciplina física mesmo, né, que ele se refere aqui. Nós vamos falar de um tema mega polêmico, que é a vara da disciplina. Alguns anos atrás tivemos aí a restrição, a lei da palmada, né, e isso foi uma polêmica, acho que já tem uns 4, 5 anos isso. Não sei como está isso agora, né, mas levantou-se uma celeuma pela condição de não poder aí dar uma palmadinha, né. Então, isso tudo ficou muito discutido, ficou muito em voga, mas o ensino bíblico é muito claro, né, em fazer essa disciplina, né, porque a desobediência, a rebeldia, a mentira, os pecados prejudicam a saúde física, prejudicam, inclusive, a saúde emocional e espiritual, né. O problema que gira em torno disso é o abuso, né? Então, pais que abusam dessa autoridade, né, levando além do limite que a criança pode suportar e acabam incorrendo em violência, e o outro extremo é não praticar a disciplina da criança, e a criança vai crescer aí uma criança sem limites, né? Provérbios é incisivo em que nós temos que disciplinar. Só que cabe aqui na introdução, e acho que essa porção introdutória é importantíssimo para a gente entender a questão, é que a Bíblia, ela é normativa, né, e coloca em primeiro lugar a disciplina positiva. A disciplina positiva é o que Deus almeja que nós façamos, né, para que não tenhamos que aplicar a disciplina negativa. Então, a gente olha para isso, nossa, que Deus é malvado, né? Está falando para sentar a vara das crianças. Não, antes disso, a gente vê o texto lá que vocês conhecem bem, eu vou mencionar rapidamente aqui, Deuteronômio 6, né, de 4 até 8, né, onde
fala, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços, prenda-as na testa, escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Então, Provérbios vai estar falando dessa disciplina também, que você tem que instruir o filho. Então, aqui está falando o quê? Ensinar, conversar e discipular, quando ele dá essa ênfase, né? Amarra com um sinal no braço, prenda na testa, fala quando estiver em pé, sentado, deitado. Isso é o discipulado. Então, a palavra disciplina, ela vem de discipular, né? Tem a ver com este ensino. Então, isso aqui é uma disciplina positiva. Positiva. A Bíblia é muito enfática na disciplina positiva, ou seja, eduque, instrua, faça seu filho compreender. Agora você vai ficar pasmo. Deuteronômio 21, a partir do 18. Deuteronômio 21, do 18 ao 21. Escute só. Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece ao seu pai nem à sua mãe e não os escuta quando o disciplinam, o pai e a mãe o levarão aos líderes da sua comunidade, à porta da cidade, e dirão aos líderes: este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então, todos os homens da cidade apedrejarão até a morte. E essa parte final que é a ênfase aí que eu quero sublinhar. Eliminem o mal do meio de vocês. Todo o Israel saberá disso e temerá. Deus não tem prazer na morte, né, de ninguém. Lógico que não tem prazer, mas a disciplina positiva deve ser aplicada para que a criança tome aí o caminho do bem. Imagina se isso daqui eu lesse hoje, hein? Ó, é devasso e bêbado, tem que apedrejar, tinha que matar metade do país aí, né? Então, Deus não quer aplicar essa disciplina, mas ele não pode tolerar o mal, e é muito claro, elimine o mal do meio de vocês. É aquela velha história do tomate podre, né? Você não vai deixar o tomate podre ali apodrecendo as outras frutas, né? Tem que tirar. Então, feita essa introdução aqui, a gente vai para os versículos aqui de Provérbios. Então, não é a disciplina, né? Não é você dar uma disciplina, mesmo que seja física no seu filho, que vai levá-lo à morte, vai matar seu filho, né? Dar umas palmadinhas. Pelo contrário, a falta da disciplina pode levá-lo à morte. Então, a disciplina, ela é recomendada. Primeiramente, isso eu tenho que enfatizar muito bem, a disciplina positiva. Você ensinar, dialogar, discipular, disciplinar. Então, isso é fundamental. Aí vamos para alguns textos aí. Provérbios 3, 11 e 12, diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Aqui, então, a gente vê essa mensagem clara de que a disciplina é prova de amor, né? Disciplina é prova de amor. C.S. Lewis, ele chega a dizer: aquele que se queixa do sofrimento está pedindo a Deus que o ame menos. Né? C.S. Lewis tem umas frases muito fortes, né? E Deus disciplina aquele que ama, né? Esse texto de Provérbios, ele é mencionado lá em Hebreus 12. Né? Então, nós sabemos que nós seremos disciplinados por Deus, né? E isso é uma prova
de amor que Deus tem por nós, né, no disciplinar. Então, esse verso aí exorta, né, uma vida de perseverança, para que a gente não se magoe, né, dizendo aí, nós como já adultos, né, mencionando o texto de Hebreus, mas também aqui, isso cabe às crianças, né. Eu selecionei essas imagens aí para a gente ver diversos tipos de repreensão, né, então pode ser um diálogo, pode ser o cantinho da Super Nani ali, pode ser uma palmada no bumbum, a última figura aí como já um jovem tendo que exercer uma autonomia, né, ele mesmo fazendo um autoexame e se impondo disciplina, né, nós precisamos ser disciplinados, porque quando vamos conhecendo a palavra, né, nós devemos submeter a um autoexame. Então, diz aí, não se magoe com a repreensão, né, o Senhor disciplina a quem ele ama. Então, precisamos aí fazer com que as nossas crianças aprendam a fazer o bem. Para isso, nós precisamos confrontar o mal, né? E se a gente não tomar uma providência, nós estamos aí cúmplices dos nossos filhos, né? Que mais adiante a gente vai ver aí que Provérbios diz que a criança é ligada à estultícia, né? À tolice. A criança faz umas bobagens. E isso vai contra, né, algumas linhas de pensamentos, de ideologia, de filosofias do mundo, né, porque o que nós vemos hoje, grande parte, né, da educação é aquele sistema mais livre de aprendizado da criança, né, onde você não pode tolher, a própria criança, ela tem um guia interno, ela vai aprender, a criança é uma tábula rasa, né, a teoria esqueci do homem lá. E também vem aí também a pedagogia do oprimido, do Paulo Freire, o construtivismo, né, tudo isso que a criança, uma hora ela aprende, você não precisa direcioná-la. E a Bíblia é contrária a isso, a Bíblia deixa muito claro que a criança, ela é pecadora, né? Todos nós nascemos pecadores, e o mal precisa ser confrontado. Então, esse é um ensino muito claro, né, axial aí na estrutura bíblica, para que a gente possa compreender como agimos com as crianças. E não tarda a gente ver, né, eu brinco, olha o pecadinho chegando, né, quando vejo as crianças dando os chilique, né, brigando ali pelos seus próprios desejos. Então, precisamos discernir isso, né, porque como andam aí as linhas educacionais, fica essa confusão que confronta aí com o ensino bíblico. Então, esse versículo é para a gente não desprezar a disciplina do Senhor, porque isso é amor dele para os nossos filhos, para nós, né? Pode passar mais um slide. Próximo versículo. Quem se nega a castigar o seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo, né? O que nós temos visto, como eu já mencionei, são extremos, né? Um abuso, aquele pai que é rigoroso demais e traumatiza suas crianças que vão se tornar aí homens que não querem se repetir essa, vamos dizer, violência, né? Dependendo de como a pessoa foi criada, né? E ela vai, então, ser mais ameno com o seu filho, né? E isso também pode ocasionar que ele seja omisso na aplicação da disciplina, né? E aí vai dizer claramente, quem se nega a castigar o seu filho, a dar a disciplina, ele hesita, ele não pode hesitar em disciplinar, senão ele não ama o seu filho, né? E isso muitas vezes prova que ele ama mais a si mesmo, porque está pensando no quanto aquilo incomoda ele, enquanto aquilo incomodou o histórico dele, e ele não quer praticar a mesma coisa com o seu filho. Então, é algo para se pensar, porque todos nós carregamos um histórico, né?
não sei quem levou chinelada, quem apanhou de cinta, né? Nosso tempo, a minha geração tinha até o fio do ferro, gente, o fio do ferro era um terror, né? Graças a Deus eu nunca precisei, mas ficava pendurado lá, funcionava como a vara. E isso realmente não mata, né? Mas coloca esse respeito, né? Que os filhos vão adquirindo aí pelos pais. Então, é preciso confrontar o mal aí nas nossas crianças, né? Colocar as regras bem claras para que a criança compreenda desde cedo que ela tem uma autoridade a seguir. Pode passar mais um? Aí, seguindo nessa mesma linha, né, eu selecionei alguns. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Olha que legal. Aplica aí a disciplina, né, nisso há esperança. Ou seja, há um tempo de validade, né, para você fazer o seu filho compreender, né, que há uma autoridade sobre ele e que ele precisa exercer submissão. Precisa ser submisso aos pais. E aí diz, nisso há esperança, não queira a morte dele. Né? Olha como fala bem claramente, né? Tem um versículo, deixa eu procurar aqui, Provérbios 6, 23, diz assim, pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são caminho que conduz à vida. Né? Ninguém gosta de ser disciplinado, e a palavra traz esse ensino contundente, né? Ser disciplinado é vida, é ser discipulado, é aprender as coisas que estamos fazendo do jeito que estamos fazendo estão erradas e manter as que estamos fazendo certas. Então, não queira a morte dele. E aí vai dizer, o homem de gênio difícil precisa de castigo, precisa da disciplina. A gente viu isso na aula anterior. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Isso nós abordamos naquela aula que falamos, né, do homem raivoso e da mulher briguenta. Ora, se existem esses tipos de temperamento, um dia eles foram crianças. Então, essa é a questão, né? Precisa ali, na tenra idade, já estar aplicando aí, né, o exercício da autoridade, porque senão depois a gente não contém a rebeldia, né? É uma coisa que fica complicada. E nós devemos sempre entender a disciplina na forma positiva, porque é essa que Deus ama, né? Deus, ele sempre quer restaurar. Isso é amor, né? A disciplina, ela não é uma punição, ela é restauração. Porque a punição é o quê? É vingança, certo? A punição é vingança. E aí, a gente pode compreender um pouco melhor os versos de Deuteronômio, né? Que é aquele que tem o Shema, em Deuteronômio 6, a disciplina positiva, e o outro que nos assusta, né? Mas esse é a aplicação da ira de Deus. Deus odeia o mal, e a insistência em andar na prática do mal requer aí uma atitude de Deus. Então, a intenção de Deus é sempre disciplinar positivamente, educando, orientando, sempre no diálogo e através aí do discipulado, disciplinar, né? E a correção das crianças exige muito trabalho, muita diligência, né? E tem hora que a gente fica com preguiça de fazer isso, né? Porque não é nenhuma nem duas vezes que tem que fazer, né? Tem hora que são horas, momentos que são horas ali, né? Você fazendo uma luta quase braçal, né, com a criança para que ela compreenda a autoridade é dos pais. Então, nós amamos os nossos filhos e devemos aí exercer essa autoridade. As crianças clamam por essa autoridade. As crianças são inexperientes, né, são inseguras, e elas precisam de referência, precisam de modelo. E se você poupar, vai ter que poupar de novo, né? Por isso, os filhos precisam de regras, né? E fazer isso em tempo, né, enquanto há esperança, para que não tenha que depois se arrepender, né, seja um momento que já
seja tarde. Pode passar? Isso. Esse verso aí é enigmático e meio assustador, né? Os golpes e os ferimentos eliminam o mal. Os açoites limpam as profundezas do ser, né? Lembra, assim, lá no livro de Atos, quando a gente vê que o apóstolo Paulo levava açoites, né? Então tinha isso como uma punição àqueles que transgrediam a lei, né? Paulo, a referência que levava 40 menos 1, né? 39 açoites ali. E a palavra diz, os golpes e os ferimentos eliminam o mal. O que seria isso? A aplicação da vara, ela é um sofrimento artificial, né? E a criança ganha resiliência com aquilo, né? E ela vai se tornando forte, porque existe as boas novas, mas antes das boas novas, né, que é o evangelho, existe as más notícias, né, que nós somos pecadores e precisamos compreender, né, o mal que reside em nós. E a criança precisa compreender quando ela tem uma atitude ruim. Se aquilo fica em panos quentes, ela não é aguçada nessa percepção de estar fazendo o erro, de estar compondo aí uma atitude que foi equivocada. E esse verso, então, ele diz que traz semelhança a Cristo, né, em entender, né, você toma um caminho e compreende ali que aqui, você lembra dos golpes que levou e você, da próxima vez, vai pensar 2 vezes, né, então é um mecanismo de inibição de que uma atitude que foi reprovada aconteça novamente. Aí fala, os açoites limpam a profundeza do ser. No início, o autor fala, né, para que a gente possa fazer gerar na criança nervos, né, para que a criança possa ter resiliência, possa ficar com o casco duro para apanhar. É isso que é muito importante. Diz aqui que Lutero, ele apanhava todo dia, e tinha dia que era 2 vezes por dia, né? E ele se tornou aí um homem forte, resiliente, né, que fez toda essa obra gigantesca que ele fez aí na Reforma Protestante, que esses ferimentos causam dor, mas eles curam, né, como fosse ali a faca do cirurgião. E é óbvio, né, aqui ninguém está falando que a gente tem que espancar as crianças e bater além da medida, né, mas cada um aí vai conciliando a sua forma de disciplinar e saber que não pode deixar passar, a criança precisa perceber, né, que foi mal. E aí, isso é um estado de humilhação que leva semelhança a Cristo, tem um pano de fundo aí espiritual. Então, a vara funciona, né, mas, mais uma vez, ninguém está exortando aqui a que se espanque as crianças, né, e muito pelo contrário, né, o uso da vara, ele é aconselhado até certa idade, né, varia aí de criança para criança, de acordo com os temperamentos, mas aí até 6, 8 anos, se usa aí essa questão física, né, depois disso, a criança já tem capacidade para dialogar, né, e trabalhar nos combinados, e trabalhar ali numa negociação de tarefas, e várias coisas que podem ser ali tratadas entre o casal, entre os familiares que convivem ali, né? Mas o primordial, a criança saber quem é a autoridade sobre ela. Por isso é muito complicado quando um autoriza e o outro desautoriza, né? Você cria uma ambiguidade na mente da criança e ela fica dividida, ela pode ou não pode? Lógico que se é uma coisa que ela quer que possa, né? Então ela vai ter uma tendência aí. Então precisamos entender, né, que essa disciplina aí, nessas condições que está falando esse verso, traz isso, né, que aquele momento a criança vai ser marcante para a criança e ela vai evitar aí depois, vai pensar 2 vezes, pelo menos, né. Tem uns que não, né, tem uns que apanha todo dia e o negócio vai por aí afora, né? Mas, enfim, né.
Vamos ver mais um versículo? Próximo. A insensatez está ligada ao coração da criança. Olha aqui, aquele versículo que eu mencionei, né? Mas a vara da disciplina a livrará dela. Então, a criança, ela nasce pecadora, ela vai fazer coisa errada, né? E ela precisa ser elucidada dessas questões para que ela possa aprender, né? São questões que ela não tem percepção e que os pais devem dar uma diretriz aí muito clara, né? O versículo diz que a criança, ela é tola, insensata, né? E ela tem uma carência moral, ou seja, ela precisa de educação na sua moral, na sua ética, né? E tem que ser uma coisa que seja consistente, não adianta a gente encher o cérebro da criança sem tocar o coração, né? Então, é importantíssimo que a criança compreenda, né, o momento, por isso não deve espaçar muito, né? Então, a criança cometeu alguma coisa, procurar, às vezes, vamos, espera o seu pai chegar, né? E aí demora tanto tempo que aquilo nem faz mais sentido, né? Já não está fresco na mente da criança. Ela associar imediatamente que aquilo ali, que ela fez errado, precisa ser corrigido. E fala, então, que a criança tem essa insensatez ligada a ela, mas que a vara da disciplina livra, né? E a gente vê isso também lá no Salmo 23, né? Falando a tua vara e o teu cajado, né? Então, a vara é essa questão que segue para todos nós também, né? Na questão de conduzir, né? Então, sempre uma intenção puramente formativa, uma intenção de amor e de restaurar um comportamento que foi equivocado. E tem que ter isso em mente, né? E o próprio Deus nos dá esse exemplo lá em Gênesis, né? Quando ele atribui aí uma disciplina para o homem, para a mulher, para a serpente, né? Então, Deus é um Deus disciplinador, porque ele é um Deus de amor, e quem não disciplina está aí comendo bola. Precisamos aplicar, mas sempre com a medida apropriada. Lembrando-se que aí o diálogo a partir de 7, 8 anos, a criança estão bem espertas, né, para ter uma interpretação e conseguir entender o que está sendo dito, né. Pode passar mais um? Discipline o seu filho e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma, né? Essa é mais um apontamento aí da disciplina positiva, né, no sentido formativo, mas sabemos que a criança, ela extrapola, né, ela vai se alargando na situação e tem momentos que não adianta só conversar, e precisa aí daquele marcador um pouco mais forte, né, aquela lembrança avivada para a criança expulsar o mal. E diz aí que se você discipular o seu filho, né, ele lhe trará paz, né, ele não vai envergonhar seus pais adiante, e trará grande prazer aí a sua alma, né? Então é um investimento das famílias, né, da grande família de Deus, com todas as crianças, todos nós somos responsáveis pela geração seguinte. Obviamente que a disciplina maior é por parte dos pais, né, do papai e da mamãe. E nesse discipulado, né, nessas disciplinas, já vai recebendo aí o sentido do temor do Senhor, né, e vai sendo aí um diferencial, né, se estamos criando a mulher briguenta e o homem raivoso, ou se estamos criando aí um homem e uma mulher temente a Deus, né, que vão ter esse comportamento ligados aí às atitudes de Cristo. E, então, que nós precisamos lembrar, né, que quando estamos criando nossos filhos, nós estamos criando pais e mães. Então, quem cria filhos e não está criando pais, né, ou seja, nós estamos criando homens e mulheres. Então, você não está criando pais, está criando homens, está criando mulheres, está criando pais, está criando mães. Porque quem trabalha para formar filhos vai ter sempre filhos.
E aí, por longo tempo, fica essa imaturidade, né? Então, é isso, é o contraste entre meninos e homens, né? Porque tem alguns que a idade cronológica não importa, permanecem meninos, né? Então, devemos ter essa responsabilidade, porque estamos visando o quê? Instalar o quê? Maturidade, responsabilidade e autonomia, né? Precisamos passar isso para os nossos filhos, e a disciplina é um marcador imprescindível. Isso também serve para nós, né? Que o Senhor, ele nos repreende, nos disciplina. Ninguém gosta de levar um puxão de orelha, né? Nem do irmão, e do Senhor é mais doído, né? Mas esse doído do Senhor é que cura, né? Esse golpe que o Senhor nos dá, às vezes, disciplina que ele nos aplica, traz cura, né? Como disse aquele verso que causa espanto, né? Os golpes e os ferimentos, né? Que a nível espiritual, a gente sabe que o Senhor, às vezes, nos dá umas rasteiras para gerar maturidade, responsabilidade e a nossa autonomia, né, o nosso autoexame de estarmos andando cheios do Espírito Santo. Próximo slide, já estamos caminhando aí para o final. Isso, aí umas aplicações para a gente evitar, né? A disciplina, então, é uma expressão de amor, né? Lógico que o mundo tem toda essa celeuma, né? Daquele amor esticado, que tudo pode, tudo é permitido, meu amor, né? Que gera uma inversão de valores, e vemos aí pais chegando nos consultórios de psicologia, de psiquiatria, olha, não sei mais o que fazer com meus filhos. Pois é, aquele tempo da esperança, né? Enquanto há esperança, passou, esticou, e aí o negócio fica mais difícil de corrigir. Aí, então, a disciplina é uma expressão indubitável de amor, né, do amor de Deus. A disciplina tem que ser administrada com diligência e com coerência, né? A disciplinar, eu acho que o grande problema é esse, né? A gente precisa de tempo, dá trabalho, né? Você tem que insistir, mas é um investimento que vale a pena, a Bíblia super, super recomenda. Faça com diligência, com regularidade e seja coerente na aplicação aí da sua disciplina. Visa restauração e correção e não a punição, né? Você não está despejando seu ódio, mas você está despejando amor e graça quando você vai aí efetuar as correções, né? E a disciplina segue toda a instrução bíblica e ela deve ter consistência, né? Não deve ser aquela que ameaça e nunca bate, né? Nunca aplica a disciplina efetivamente, né? E as coisas da vara, ela é bem engraçada, né? O meu cachorrinho aqui, quando ele veio, tinha um pet, né, de refrigerante, que eu coloquei alguns feijões dentro, e a hora que ele fazia alguma coisa errada, eu já ia e dava uma disciplinada. O cachorrinho aprendeu rapidinho, né? Esses dias eu joguei fora isso, porque ele nunca mais fez nada errado, e ele incutiu isso, né? Então, a hora que, às vezes, ele só de olhar, já sabia que ia ser corrigido. Então, se um cachorrinho aprende, ser humano inteligente, aprende bem cedo, com bem tenridade, ele já vai captando, tendo esse sentido. E você não faz aquilo porque você não gosta, é porque você ama, de fato. Então, ela tem uma coerência em seu exercício. A disciplina deve ser administrada com a vara nos primeiros anos de vida, e depois com outros métodos, né? O diálogo, e aí os ajustes. Depois a Salete aí, que é psicóloga, pode nos dar aí uma contribuição nesse sentido aí de outras formas, né, de a gente conversar. A disciplina é necessária por causa da natureza pecaminosa da criança, né? Isso é um princípio bíblico inegável, né?
toda criança é pecadora, e isso a gente confronta muito, muito com a sociedade, né? A sociedade acha que as crianças são puríssimas, anjinhos, né? E não são. Então, o ensino de Deus é o ensino correto, a Bíblia, ela é inerrante. A disciplina física não prejudicará a criança, né? Então, pelo contrário, né? São caminhos aí de vida. Último slide, para a gente ver umas sugestões. Então, ensinar limites claros às crianças, né, nos ambientes, né, a partir de casa, né, e depois nos contatos fora, né, hoje em dia até difícil, né, as crianças mal cumprimentam outros adultos, então precisa ir ensinando paulatinamente essa socialização, né, que isso começa aí dentro de casa, quando recebe as visitas, e aí a ter esse comportamento, né? Tem aqueles que vão visitar um amigo, a criança destrói a sala do amigo. Então, isso precisa ser tratado, você precisa criar um código com a sua criança, né? Que voltemos àquele tempo que o pai só olha assim, né? E aí a criança já compreende, né? Isso é bem difícil. Na clínica a gente vê lá, tem umas crianças que está destruindo a sala de espera e os pais estão lá, calmo, sereno e tranquilo, né? Então precisamos dar limite. Não, a criança, ela vai querer mesmo ficar livre e solta. Distinguir entre irresponsabilidade e rebeldia. Então, irresponsabilidade, algo que a criança negligenciou, deixou de fazer, se omitiu, né? E a rebeldia, ela é o confronto, ela é a revolta. Muito cuidado com esse estado de rebeldia. E aí diz o conselho seguinte, que a rebeldia, ela deve ser disciplinada, né? Você entende pelos ares da criança, o olhar, a postura corporal, né? Essa rebeldia. Então, você deve tolher essa rebeldia para que a sua autoridade possa continuar aí sendo mantida. Então, disciplinar a rebeldia. Sumiu para mim aqui a tela. Eu não estou vendo tá voltando, voltando. Tá. Então, ficar bem atento com a questão de rebeldia, né? Então, tem diagnósticos clínicos, né? Aquele transtorno opositor, desafiador, né? Que as crianças tem crianças bem novinhas que vão tomando esses ares de oposição. Então, você tem que tomar a rédea ali enquanto há esperança. Ensinar quando houver a irresponsabilidade, né? Quando deixou de fazer a tarefa, deixou de cumprir algum combinado, tem que sempre manter esse caráter de ensino, formativo. Demonstrar sempre amor e graça, né? Para a criança se sentir segura, e isso vai dando aceitação quando ela é corrigida, né? Então, não permite que ela resista à vara ou que ela chore sem motivo, né? Então, a hora que você tomou a decisão, não, vai tomar umas palmadas. E aí, se houver aquela resistência, né? Você seja bem firme. Não permita que ela responda, né? Então, se você dá brecha para ir respondendo, você vai perdendo autoridade. A criança começa a gritar com os pais, né? Precisa falar, opa, menos, segue o seu facho aí, eu sou seu pai, e você tem que entender que eu sou autoridade. Mas, ao mesmo tempo, está aberto às explicações, a criança pode fazer as suas colocações, desde que modo seja muito respeitoso e extremamente submisso. Então, eu vou te ouvir, mas você vai falar do jeito que deve falar, não desrespeitando. Então, tem que fazer essas colocações, porque aí a criança vai sendo moldada. Peraí, eu devo respeito, né? Não posso falar de qualquer jeito com um adulto. E a gente transfere esse respeito não só para o pai, né, mas para todo adulto, né? E aonde a criança for, ela saber que tem uma autoridade. O que a gente vê hoje de professores desrespeitados em sala de aula, porque o conceito de autoridade morreu, né? E as pessoas, os adolescentes, né, fazem o que querem, né? Vira essa rebeldia explícita, né, que contamina aí um ao outro. Então, não permitir que responda ao ser disciplinado, mas estar aberto
aí as explicações, e atentar se a criança sabe aceitar a correção, ou se ela, sempre no final da correção, ela tem uma frase ali, né? Isso daí é bem comum, né? Ela está ali, mas no fundo ela não está concordando com aquilo, né? Ela está revoltada e ela lança uma frase que é indicador que ela não aceitou. Então, é importante trabalhar o entendimento. Ó, você tomou essa palmada por isso, por isso, por isso, por isso. Você entendeu? Você acha que você estava certo? Até que a criança tenha esse ares de ter aceitado que ela foi corrigida. Né? Quando ela fala, sentido, papai, eu não vou fazer mais. Né? Ou quando ela está com aquela cara, né, de não estou nem aí, não doeu. Tem uns que verbalizam, não doeu. Então, isso tudo deve ser trabalhado. E tem temperamentos bem difíceis, creio nisso. Né? E Deus recomenda aí que isso seja bem precocemente contido. E, por último, aprender você mesmo, né? O pai, a mãe, o professor, a admitir quando você erra, porque ele vai ter você como modelo, como referência, e admitir e pedir perdão à criança. Puxa, papai errou aqui, porque aquilo é uma referência para a criança. Nossa, meu pai viu que ele estava errado, né? E ele vai se sentindo valorado, que ele pode se expor, mas sempre com muito respeito. Então, ele vai ver, né? Ele é a sua imagem e semelhança, né? E ele vai ver o pai fazendo, né? Nossa, meu pai pediu perdão, entendeu que ele estava errado. Então, que tem esse canal de diálogo, mas esse canal tem uma autoridade. Explicar aí que o adulto, ele é predominante e a criança, a última que fala é a primeira que apanha. A gente gosta de brincar, né? Então, nesse tempo de valores invertidos, é primordial que a gente discuta, né, os preceitos bíblicos. Então, tem muita firmeza na aplicação da disciplina, mas a graça e o amor, eles caminham paralelo, porque a intenção é formação, a intenção é restauração e inibição aí dos maus caminhos, né? É muito legal, né? Então, mas sempre lembrando, né? Não é para espancar os filhos, né? Que é isso que acaba ocorrendo aí sai de um extremo e vai para o outro, né? Então, que a gente possa adotar aí, né, os conselhos de sabedoria e estar atento para as nossas crianças e também a nós mesmos, né? Enquanto filhos de Deus, quando Ele também nos disciplina. Legal? Então, agora vamos abrir as câmeras para a gente ter um tempinho aí. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Estou vendo alguns que estão aí, né? Quem tiver aí contribuições, perguntas, né? Podemos conversar nesse momento agora, né? Porque acho que nos nossos dias de hoje, né? Um dos grandes problemas na formação tem sido o espírito de época, né? Que foi do nosso sermão no domingo, né? Essa tendência ao egoísmo, individualismo, né? Hedonismo, narcisismo, esse é o espírito de época, e esse ensimesmamento dos adultos, também um ensimesmamento das crianças, gerado aí principalmente pela tecnologia. Né? E aí, a tecnologia é algo que tem tomado muito tempo, né? Nós vemos o uso em casa, e agora mais ainda, como trabalho em casa, a escola em casa, né? E essas questões aí têm se tornado bastante, restringido bastante o desenvolvimento infantil, né? Nós vemos que as crianças, elas têm se tornado inseguras, né? Inseguras, impacientes, inquietas,
com baixa sociabilidade, vemos aí que, inclusive, efeitos físicos mesmo, né? Aumento da miopia, obesidade, irritabilidade, cansaço, distúrbio de sono, distúrbio de atenção, né? O absolutismo, né? O comando do mundo, rejeição de autoridade, dificuldade de empatia, e alguém postou outro dia, acho que a Jennifer, né? Uma redução, inclusive, do QI, né? Porque as coisas mudaram, né? E a criança tendo o seu desenvolvimento. Cadê vocês? Todo mundo fechou a câmera. Ei, minha gente, cadê vocês? Ai, meu Deus. Então, essa coisa, né, de a criança ter uma hiperestimulação, né? Agora, como que a gente lida com isso, né? Nós temos tido aí crianças, as crianças são inseguras, por isso que elas devem ser disciplinadas, né? E agora, a maior disciplina agora não é a vara, né, Salete? Eu perguntando para a Salete aí, porque agora a disciplina é ficar sem a internet. Como é que vem funcionando isso? Eu queria que você pudesse aí contribuir aí na sua experiência clínica, se a gente tem sugestões de maneiras de como disciplinar. Então, como elas ficam muito tempo os pais estão permitindo ficarem muito tempo na internet, nos jogos, etc. Quando eles tiram, por qualquer situação, não há nem, assim, por alguma desobediência, alguma coisa, acaba gerando uma raiva deles muito grande. Eles acabam ficando com muita raiva. Ainda quando eles tiram, porque eles explicam que eles estão ficando muito na internet, está fazendo mal para eles, essas coisas, é óbvio, eles ficam bravos, mas, assim, existe uma questão, às vezes, até de compreensão. Mas os pais estão usando situações, ou qualquer outra, por exemplo, briga com a mãe, xinga a mãe, ou desobedece porque não arrumou a cama, sei lá, qualquer coisa assim, eles acabam tirando, né? Aí eles geram uma raiva nessas crianças que não gera uma educação, não gera um ensinar nada, né? Acabam eles ficando cada vez mais irritados do que necessariamente conduzindo para um... basicamente a mesma coisa de quando você disciplina porque você está com raiva da criança porque ela não obedeceu a você. Uhum, que aí gera muito mais raiva da criança. Que é uma vingança, né? Fica uma vingança. Isso. Uhum. A criança não vê como um aprendizado. Por quê? Por que está tirando o celular? Porque eles estão com raiva de mim porque eu não obedeci. Quando os pais ainda têm a questão de estar explicando, estou reduzindo o celular porque você está tendo problema para dormir, você está ficando com dor de cabeça. Assim, elas ficam chateadas, elas ficam bravas, mas assim, a questão é de compreender pelo menos um pouco mais, né? Não que eles gostem, é óbvio. Então, assim, está levando a muita coisa. Está levando as crianças não saberem, muitas vezes, também a criar coisas. Eles não sabem mais lidar com o tédio, por exemplo. Né? De repente, acontece um pane e não tem internet, ou qualquer coisa parecida. Eles não conseguem... Eles têm capacidade, mas eles ficam no desespero tão grande de que não sabem o que fazer, não têm o que fazer, né? Então, assim, nesse sentido, talvez o que você falou de diminuir o QI, diminui a potencialidade deles de criação. Nesse sentido, pelo menos é o que eu vejo em sessão, né? Basicamente. Então, os pais, e não ter limites, as crianças, elas ficam muito mais inseguras também, né? E inseguras porque, assim, elas não sabem até onde elas podem ir. É óbvio, vão fazer cada vez coisas mais fora do contexto. Os pais não são os limites que hoje pode, amanhã não pode. Então, é prejudicial no desenvolvimento delas. Elas vão ficar inseguras por causa disso. Na medida que eu sei até onde eu posso ir, né? E eu tenho mais condição de estar mais tranquilo. Se eu cometo algum engano, se eu desobedeço, eu até sei por que eu desobedeci. Agora, quando eles são, hoje eu posso ver televisão até meia-noite. Amanhã você não pode. Por causa que pai, eu, mãe, quero dormir mais cedo.
né? Então, fica muito assim, não há um aprendizado do certo e errado, né? Nesse sentido. Mas mesmo assim, o pai tem que pôr autoridade, né? Ele é livre para determinar, hoje pode, amanhã não pode, mas o que você está dizendo é num sentido de rotina, né? De estabelecer rotinas para ficar então, mais claro. Sim, nesse sentido de rotina, né? É óbvio que... Mas hoje está muito difícil isso, né? Porque os pais estão o dia inteiro ali trabalhando no home office e o pai está, e às vezes a mãe está também. Por que que eu não posso? Tem chegado isso, Valéria? Tem chegado bastante isso, né? Aí, assim, eles ficam bravos porque, para eles, os pais, a questão do trabalho, eles sabem que os pais estão trabalhando, mas mesmo assim eles não conseguem entender, porque é como se fosse um prazer para os pais também. Por que que eu não posso ter esse mesmo prazer? Qual é a diferença? Se os pais não têm uma questão de explicar, não tem uma questão também de dar um tempo para estar com essas crianças de outra forma, essas crianças ficam também muito irritadas com a questão, sem dúvida. Carol, tá aí? Oi, pastora. Como essa questão na sala de aula, né? Porque eles gostam tanto de ficar na internet, mas na aula não deve ter toda essa adesão, tem? Como assim, adesão? Porque eles querem ficar horas jogando, né? Mas eles não querem ficar horas na aula, é isso que eu estou querendo dizer. Então, agora na volta, né, depois da pandemia, o que eu percebi, assim, eu faço jogos para eles poderem correr, para eles poderem interagir entre eles, e eles estão se cansando muito mais rápido. E outra coisa, na escola a gente tem propósito para cada jogo, para cada atividade, mas sempre tem um free time, né? Sempre tem um tempinho ali livre para eles brincarem. E hoje em dia, as crianças, se você fala assim para eles, vão lá, gente, vamos brincar, eles ficam perdidos. Eles não têm imaginação do que jogar. A gente que tem que falar, ó, agora a gente vai jogar isso. Na nossa época, a gente inventava um jogo ali na hora, né? E corria, não se cansava. E hoje em dia as crianças, elas precisam da gente para falar, olha, vamos jogar isso? Ó, tá aqui as coisas. Sabe? Tá tipo assim. Se não tiver estruturado, né? Se não tiver estruturado para eles, eles não conseguem. É verdade. É triste. O Rogério e o Lucas, como que vocês conseguem suprir, né, aí nessa pandemia, não tendo esse momento de poder correr, brincar, extravasar na escola, como é que vocês estão conseguindo lidar com isso? Estão com muitas horas de internet? Bom, aqui em casa, pastora, quem livre, assim, pro Arthur poder praticar alguma coisa sempre foi o Afonso, né? Porque, assim, quando eu estava trabalhando home office, eu ficava das 9 da manhã até as 6 da tarde. Então, o período que tinha sol, que dava para ele andar de bicicleta, fazer alguma coisa na rua, jogar bola, não dava para parar o trabalho. E aí o Afonso acabava indo lá, pegava ele e brincava com ele. E agora que eu tô trabalhando direto na empresa, aí também, se tiver alguma oportunidade, ele é o socorro do Arthur, né? Para não ficar bitolado dentro de casa. Porque o videogame a gente só libera de final de semana mesmo. Videogame e internet. Computador ele só acessa. Então, a gente conseguiu dar uma boa reduzida de um tempo para cá. Porque antes era qualquer coisinha dava o celular na mão. Agora não, a gente procura entregar o celular ou computador ou videogame só aos finais de semana. Tá, é final de semana e antes de sábado. É isso aí, tem que ter a regra, né? E eu já vi, né, tanto o Rô como o Lucas, as duas famílias, e já aplicar restrição, né? Alguma coisa que apontou, não, vai ficar sem. Né? E aí você vê que eles ficam numa ladainha, né? Para poder pegar de volta, eles buscam burlar esse tempo.
Lucas, desculpe, não, você quer falar? Não, acho que no meu caso eu não restringo tanto. Na verdade, acho que tem prioridades, deixo bem claro as prioridades. Pode brincar depois de fazer as lições que estão estabelecidas, né? Acho que tem sempre que ir pensando no dever antes e depois, né, no lazer. A Sara gosta muito de brincar com brinquedos, né? Então tem muita boneca espalhada pela casa, então toda hora. E também tem as tarefas de casa, né? Estimular eles a fazerem as tarefas de casa. Então, sempre pensando no dever antes. E depois que tiver tudo, né, resolvido, aí sim, né? Aí pode brincar no videogame, pode, né, assistir um pouco de TV e assim por diante, né? Não fica, sempre vai ter alguma tarefa para fazer, assim, não é uma coisa que deixa o dia inteiro livre para fazer o que quiser, né? Até que ele chega no fim de semana, tentam aliviar um pouquinho, mas também no fim de semana também tem fazeres, né? Uhum. Tem que dar uma controlada nas atividades, né? Senão eles entram até numa compulsividade, né, Salete? Já tem alguns quadros, né? Crianças surtando aí, é abstinência também que fala? Também, né? Abstinência. Eu tive uma menina que teve esses problemas, tanto é que ela não conseguiu voltar, gente, presencial, ela tem que estar no online o tempo todo, a mãe tentou tirar, ela ficou extremamente revoltada, é uma criança de 9 anos, a dela é sério, está muito sério, e aí a ponto também de não querer mais nem ver as aulas online mais, só quer ficar nos jogos, ou naqueles jogos de construção, né, de ficar construindo coisas, né, de plantar cidades, essas coisas. Então, foi sério, a mãe estava, até a última vez que eu conversei com ela estava sem saber o que fazer, e a menina não quer mais nem também fazer terapia, nega, chora, grita, tá de uma situação muito, muito difícil mesmo, uma criança de 9 anos, que estava antes da pandemia, totalmente diferente. Com essa pandemia, né, acabou se ficando muito restrita a online, e os pais trabalhando, então, questão internet, YouTube, ficou muito forte, né, e jogos, né, para ela, né? Então, agora ela não, a mãe não está sabendo o que fazer, isso acontece mesmo. Isso com adolescentes, com crianças pequenas. E tem uma idade para as crianças pequenininhas, né? Para liberar o uso de smartphone. A Esther já está usando, Rogério? Crianças menores, criança menor de 3 anos. Eu não contei para vocês, mas no dia do parto, ela pegou o celular da minha mão e tirou uma selfie da gente. Palhaço. Se bobear, já nasce sabendo, é impressionante. Parece que já é nato, né? Esse manuseio do celular. Então, mas acho que na questão da disciplina, essa questão do abuso do tempo de internet, eu acho que é um tempo sério que os pais têm que intervir, né? Então, acho que é um alerta, né? E não é mais não é mais a palmada que é o ensino, né? Que é o corte mais profundo para eles, mas é a restrição da internet, que é justamente o problema. Então, imagino que deve estar um caos aí nas famílias, né? Então, nesse tempo, principalmente, que fica todo mundo contido, mas uma solução que o pessoal tem falado muito são essas atividades, jogos de tabuleiro, jogos de mesa, nessa criatividade, né? Porque a criança que gosta de fazer as construções pode fazer isso, né? Sim. Com um brinquedo normalmente, né? E isso é um estímulo cognitivo muito mais positivo para ela, né? Sim. Aproveitamento cognitivo é bem melhor. E o uso da vara? Ô, tiozinho, você apanhou muito? Apanhei bastante. Apanhou, né? Mal, né? Fugir da escola. Tá vendo? Corrigiu, porque ele viu que ele era mau. Não estudava,
Ó, Bíblia eu e tem o Chu, a gente combinou o seguinte, pastora. Ah, Se a disciplina positiva não der certo, vai para a vara com o Chu, entendeu? já determinou quem vai fazer o papel do bruxo, né? É, porque eu já estou acostumada com a disciplina positiva, mas eu não concordo, assim, 100% em todos os casos. E aí, se não der certo, vai lá para a vara, entendeu? E se puder ir até os 12, 13 anos, pode ir com a vara até os 12, 13 anos, que não tem problema. Mas vai reduzindo, né? Vai reduzindo. Ah, sim, o bom da disciplina positiva é que você vai explicando e tal, e é bom, né? Mas se precisar, uma varinha ali. Teve uma vez que o Lucas, um grupo de estudo lá, o Sam era pequeno, lembra, Samete? Que aí ele levou para o quarto e disciplinou lá, e o coração da gente fica apertado, né? Mas é isso que tem que fazer, né? O Rô também, mesmo. Já viu? O Rô deu um surto, Arthur, quando ele fala assim, anda no grupo também, né, Rô? E aquilo é determinante para eles, né? E não deixa de amar, né? Os pais acham que vão deixar de ser amados. Isso é controverso na nossa mente, né? Mas eles amam, eles precisam de regra. Né? Parece que é o contrário do que a gente imagina. A criança precisa... Eu acho que eles buscam, né? Eu acho que eles buscam. Eles buscam isso, né? É que as pessoas acabam achando que disciplina, o oposto do amor não é disciplina. O oposto do amor é indiferença. Uma criança que os pais não ligam, que faz o que quiser, isso dá uma sensação de não amor, de indiferença, né? Então, não é bom. Tem que haver o respeito, né? Tem que haver o respeito, né? Teve outro dia, estou lembrando das experiências aqui com os irmãos aí. Teve um dia também no grupo de São Bernardo que o Arthur deixou o celular da Bruna cair no vaso. Nossa! E o Rogério não tinha chegado ainda. Mas esse menino dava para lá e para cá, lá e para cá. E aí o Rô abriu a porta e já falou. Já entende, né, que ele tem que passar por aquilo, e é o respeito, né? Lembra dessa, Rogério? Aí o Rogério saiu com ele, foi conversar, porque não pode deixar passar em branco, senão aquilo vira peixe pequeno e vai deixar... Inclusive, naquele dia, o Arthur orou para Deus acalmar o papai. Foi verdade. Ai. Tá vendo como eles sabem, né, que precisa ter esse respeito, né, ter essa reverência, né, pela figura do pai, senão não tem autoridade, não vai ter quem faça obedecer. Porque se os pais não passam essa questão da autoridade, do respeito à autoridade, do respeito... Como que vai ter respeito por professor, ter respeito pelos líderes, no trabalho? Não tem como. Os pais são aqueles que mostram como as coisas funcionam, né? É que nem, por exemplo... Nossa, hoje em dia, a gente fala assim, vou falar com a sua mãe. Hoje em dia as crianças não tremem mais. Não. Agora, tem uns que você fala isso que treme, mas hoje em dia não é a maioria. Mas é porque é exatamente isso, porque aí a mãe vai na escola e a mãe dá razão para o filho. Tem muitos casos assim, né, que inclusive processa a escola, né, o professor é que se torna o errado. A inversão de valores é muito grande. Antigamente, quando se falava, você vai para a diretoria, né, que é outra autoridade, né, do professor, já é uma autoridade que tem que ser respeitada. Ir para a diretoria, então, era um negócio impensável, né, negócio de advertência. E hoje não, eles até afrontam, né, o desplante de jogar uma afronta ainda, e são argumentativos verbalmente, né, coisa de oposição mesmo. Né? Então, é um negócio impressionante, que se não tomar rédea, né, o negócio complica. É isso aí, gente. Os pais têm que entender que não... para tudo. Eu falo assim, tem pais às vezes que reclamam, olha, eu não consigo ir num restaurante com meu filho. Aí eu pergunto, como é que ele come dentro de casa? Ele come correndo? Ele come brincando?
Então, tudo começa dentro de casa, né? Uhum. Se os pais não organizam as questões dentro de casa, não põem limites dentro de casa, quando você sai para fora, para a criança é a mesma coisa. E aí os pais ficam bravos, exigem que tenham comportamentos adequados, ou ficam bravos quando a criança não cumprimenta, mas os pais também não fazem isso. Então, começa a base, né? A base toda é dentro de casa, é a família, né? Uhum, uhum. Nesse sentido. Sempre esse foco, então, na formação, né? Tem que investir na disciplina positiva, formativa, para não ter que chegar à disciplina negativa, né? Mas se tiver que chegar na disciplina negativa, chegue, porque isso é vida para a sua criança, para o seu filho, né? Então, legal, né? Alguém tem mais algum comentário? Gente... Eu achei bem chocante o Deuteronômio, né, que a gente leu no começo, né? Deuteronômio 21, que a gente leu. Eu também. Imagina se a gente tivesse que levar isso ao pé da letra, ia ter um monte de igreja apedrejando jovens, né? Não, porque é filho rebelde, dos exemplos que deu ali, devasso e bêbado. Meu Deus. Vai ficar Pois né? Por isso que a ênfase é na formativa, mas Deus é claro que não pode deixar passar, porque é uma má influência, né? Se fica ali, eles formam grupos e são influencers, né? E aí Deus já tem que tirar ali o tomate podre, né? Daí Mas eu também choquei, aquele versículo não tinha me dado conta daquele, porque a gente vai lendo a lei lá, né? Quando a gente estuda em paralelo, um tão positivo e outro tão negativo, né? E parece que até ali pode ser até um dos precedentes de pena de morte, né? Porque se tiver que chegar no excesso, cansado, né? E Deus é um Deus de amor, porque mandou aquilo, não é um Deus de amor? Então agora, mas isso é controverso, né? Nós que entendemos, né? E estamos aqui caminhando na formação do Evangelho, compreendemos isso, né? Mas para o mundo isso choca, né? E aí fica essa elasticidade, né? E o caos que o Brasil está hoje, né? Tadinho dos bandidos, né? E solta bandido, porque essa política, né? De um amor que excede, né? O amor de Deus. Então é complicado. E tudo era aquela base, a educação, né? A educação. Então, ali, de pequenininho, ali é que torce pepino, que a gente tem que investir muito nesse trabalho aí, né? Para que possa realmente ser frutífero, né? E não ter que chegar a essa... É triste, né? É triste chegar a essa conclusão. Aí eu até ia... Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu mandei um artigo para você, né, Solete? Foi. Do pai, né? Daquele pai. Isso. Da revista Pais e Filhos, né? Aquele versículo que o amor de muitos se esfriará. Aí, uma manchete aqui da Pais e Filhos, né? Pai confessa que não ama o próprio filho e faz um desabafo. Não quero ser assim. Gente, pode haver uma coisa mais triste que isso? E aí, depois, deixa eu ver se eu leio um pedaço aqui para vocês. Tá abrindo. Um homem não identificado dividiu os internautas após fazer uma publicação completamente honesta sobre o filho. No post intitulado Por que não gosto do meu filho, o pai confessa que, embora o filho seja um menino maravilhoso, ele não tem interesse nele. E, apesar de não ter visto o menino há meses, devido à pandemia, não sentiu saudade deles. A chocante admissão foi feita no site medium.com e a postagem dele, então, se tornou viral, recebendo milhares de reações e centenas de comentários de diversos locais do mundo. A publicação foi até mesmo noticiada no portal britânico Mirror. Na publicação, o homem em questão alegou que precisava escrever tudo aquilo para tirar os sentimentos que estavam pesando no seu peito. No texto, ele explicou que existem duas razões pelo qual ele ainda não abandonou totalmente o filho. A primeira é devido ao fato de que o pai dele o deixou quando era mais novo, ele não quer que o filho cresça sem um pai, e a segunda é o medo da família se voltar contra ele caso ele optar fazer isso.
Eu realmente não quero ser um desses perdedores, mas ao mesmo tempo não posso evitar o que sinto por ele. Para ele, o filho é apenas mais uma pessoa. Gente, não é chocante isso? É muito impressionante. E que desespero, né? Eu acho que o cara foi muito homem, né, de confessar um negócio desse. E é esse tempo mesmo, né, essa predição de Jesus. O amor de muitos se esfriará. O cara não tem amor pelo filho. Ai, Lucas achou aí. Essa daí, depois vocês leiam até o final. Você vê que desespero que está esse coração. Né? Alete, como chama aquela patologia que não tem amor? Distimia. Não sei o que, timia. Não lembro. Como que foi? Não tem amor. Jennifer, lembra? É uma patologia que a pessoa não sente amor, né? Não tem esse vínculo. E isso é um depoimento desesperado. Isso é uma característica que vai aí pelo espírito de época que a gente está alertando contra isso, porque nós também estamos sujeitos a isso. Lembra, Jennifer, como se chama? Não sei o que, timia. E isso está tomando conta, né, a ponto desse depoimento aí, que é um desespero, né? Um desespero e uma tristeza muito grande. Né? E, agora, imagina essa criança, né? Imagina essa criança com essa repercussão toda aqui, não está identificado aqui, mas com certeza a criança sente, né, que o pai não tem amor por ele. Então, assim, é fim dos tempos, minha gente. Então, é muito triste, e eu queria que a gente orasse por isso, né, para que nós possamos ter amor aí, né, uns pelos outros, possamos demonstrar amor aí ao próximo, porque é uma tristeza muito grande como a humanidade está caminhando, né, o que vem acontecendo aí. Alexitimia, é isso? Alexitimia, sabia que é isso mesmo, alexitimia. Então, tem essa... Eu acho que isso tende a aumentar, né? É uma despersonalização, né? Um distúrbio que impede a pessoa de sentir amor. É que a alexitimia é mais abrangente, é várias emoções também. Né? Emoção. Emoção. Tá. É muito esquisito, né? Sentimentos mesmo. Muito esquisito. Então, vai ficando a limite muito vultuoso, né? Essa falta de percepção do outro, né? Eu não percebo o outro, né? Essa coisa de você antecipar, né? Nossa, a professora tá brava hoje, né? Deixa eu fazer as coisas direitinho aqui. Nossa, meu pai chegou tão cansado, deixa eu levar lá um coisinho para ele. Então, isso vai ensimesmando as pessoas, né? Não conseguem ter essa leitura, né? Da questão do outro. E isso faz com que o amor vai aí minguando, né? Então, logicamente, é uma grande, imensa falta de Deus, que Deus é amor. Então, que nós possamos demonstrar, né, como igreja de Cristo, amor pelas nossas crianças, pelos nossos irmãos, ser modelo dessa questão de se importar com o outro, né, de valorizar a presença do outro, né? O crente aí sempre voltado aí para o outro. Bom, era isso então, pessoal. Quem tem mais algum comentário? Vou encerrar então. Dá para ouvir direitinho? Dá, pode falar. Só complementando mesmo a questão mega importante com relação à tecnologia, nós vamos ter gerações doentes, né, futuramente, porque as crianças, elas estão, o Congresso, a Sociedade Médica já vem estudando sobre isso, porque tem crianças com menos de 2 anos iniciando com o uso de tecnologia celular entregues à mão. E isso tem acarretado já um pânico, estudos dos médicos, porque você aniquila o desenvolvimento é extremamente importante, porque é o cérebro. Todo mundo fica só, a gente está falando assim,
tecnologia, e a gente está vendo de uma forma só externa da situação. Mas nós temos que pensar o que afeta dentro do cérebro da criança. As funções cognitivas, as funções executivas que o cérebro corresponde, e ela é deixada de ser estimulada quando a gente deixa a criança usando de forma sem restrição, né? Sem cuidado. E a idade, quando a pastora perguntou, existe, olha só, a recomendação médica, tá, da Academia Americana de Pediatria e da Sociedade Canadense de Pediatria, é de que abaixo de 2 anos, nem mexe. 3 a 5 anos, 1 hora por dia. 1 hora. Agora vocês vão dar risada nesse outro aqui. É a recomendação. De 6 anos a 18 anos, 2 horas por dia. A gente não está falando de aula, tá? De pesquisa, não estamos falando disso. Nós estamos falando do livre para brincar. E era isso, deveria ser isso. Porque está se tolhindo um desenvolvimento extremamente importante. Nós estamos gerando crianças imediatistas, crianças ansiosas, crianças agressivas, crianças opositoras, crianças que vai na tela e quer viver essa rapidez impulsiva e tirar coisa frustrante da vida imediato, dificuldade de aprendizagem, dificuldade de socialização e aumento do vício. E existe a doença já. No CID 11, em 2022, que é uma classificação médica de doenças, já vai entrar o gaming disorder, né? E vícios, que já tem vícios, já entra, já está na questão mesmo de viciados, né? Crianças, que nem a Salete comentou daquela paciente dela. Só para colocar. Que um dia era até bom a gente conversar mais sobre isso, com relação a isso, até entender o que isso prejudica no cérebro, no desenvolvimento cerebral das nossas crianças. Fica aí lançado, né? É interessante a gente estudar mesmo, né? Fazer um estudo mais profundo sobre isso e fazer uma palestra, né, de informação, porque defasa e eu sinto, né, a vista muito cansada quando fico muito tempo na tela, e olha que a minha tela nem é tão cansativa quanto os estímulos de game, né, que é uma hiperestimulação, né, e aquilo afeta áreas cerebrais ali que com certeza vai causar danos, né. Estimulação visual muito forte, né, a explosão de miopia já ocorre, né, coisas oftalmológicas, isso daí é periférico. Agora, quando é o central, né? O central é que é o mais preocupante, né? O periférico você bota óculos e acabou, né? Mas tem todo o sistema central ali que está sendo prejudicado. E as criancinhas de 2 anos já sabem usar o celular, né? Já vem com o dedinho ali, né? Já tem essa atração, porque a luz chama a atenção, né? Ok, então, pessoal, vamos orar, tá ficando tarde aí, vou orar para a gente encerrar, e que nós possamos ter esse tema aí no nosso coração aí, para depois elaborar um trabalho que vai mais a fundo. Deixa eu fazer a oração aqui pelos doentes aí, pelos nossos irmãos enfermos, né, e orar também pelas nossas crianças. Vamos orar todos juntos? Querido Pai, muito obrigada, Deus, por esse tempo de reflexão na Tua Palavra, Pai, essa atualidade, tem tantos desafios que temos que pensar, Pai, apesar de estarmos tão avançados na modernidade, na tecnologia, Senhor, nós precisamos dos ensinos bíblicos, Senhor, precisamos dos Teus princípios, ó Senhor, precisamos de ser guiados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Tua palavra é a verdade, Pai.
e os nossos prazeres, Pai, tantas vezes nos faz burlar a nossa própria disciplina contra essas questões tecnológicas, quanto mais passaremos isso para os nossos filhos, Pai. Coloca consciência em nossas mentes, em nosso coração, queremos ter uma vida saudável, no âmbito emocional, espiritual e físico, Deus. Que o Senhor nos ajude a administrar os nossos lares nesse sentido, Pai, dando total autonomia ao seu agir, Pai, a sua disciplina, Pai, a sua sabedoria do alto sendo lançada sobre esta geração, Pai. Uma geração que tem tantos recursos e certamente, Deus, com tantas capacidades a serem desenvolvidas, tantas possibilidades a se abrirem, Pai, a esses nossos filhos, a essa geração que vem, e que nós possamos, Pai, sermos cooperadores para que sejam bem formados, que possamos ser cooperadores para que sejam gerados por Ti, Pai, homens e mulheres de Deus, tementes ao Senhor, Pai, praticante dos princípios e valores que o Senhor nos ensina, Deus. Cuida dos nossos filhos, Pai, rogamos ao Senhor, e cuida de nós também, para sermos referência a todos eles, Pai. E agora queremos pedir pelos nossos irmãos que estão enfermos, Pai, te damos graças pela vida da Vilma, Senhor, que teve uma melhora nesta semana, Deus. Te louvamos e te agradecemos, porque sabemos que o Senhor está na condução de tudo, o Senhor tem dado força para ela superar esta fase, o Senhor, e que ela possa brevemente, Pai, sair desta UTI, ir para o quarto, Pai, e ser restabelecida por Ti, Senhor. Obrigada pela vida do Carlos, que tem dado todo o apoio à esposa ali, Senhor, e que a Tua presença permaneça com ela, Senhor, principalmente ela percebendo, toda a percepção grandiosa da Tua presença, Senhor. Te agradecemos pela melhora, queremos pedir também, Senhor, pela mãe do Rafael, Senhor, que encontra-se já em tratamento contra um câncer já há algum tempo, Pai, usando apenas medicação, mas que agora o procedimento iniciou com a quimioterapia, ó Deus, que nós sabemos que traz efeitos tão devastadores ao corpo físico, Pai. Nós pedimos a Tua presença com ela, Senhor, pedimos que ela possa se dar conta, Senhor, do Deus grandioso que o Senhor é. Pedimos que o Senhor use a vida do presbítero Rafael, Pai, para levar consolo, para levar conforto do Senhor a ela, Deus. Que o Senhor abra a boca do Teu servo, Pai, e que ela possa ser grandemente confortada, porque só de Ti, Senhor, pode vir este refrigério que nós não podemos descrever em palavras, Pai. Porque só o Senhor tem o poder para essas coisas, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor conduza a vida do presbítero e dos familiares que estão ali à volta, neste cuidado, Senhor, que ela seja totalmente apoiada nesse momento tão difícil, Pai. E ainda, com referência ao presbítero Rafael, ele pede orações aí, Senhor, por duas famílias, amigas, Pai, que são sócios de um cliente, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja com o Luiz e com a Maria de Fátima, Pai, ambos aí com doenças graves, inclusive em estado de terminalidade. O Luiz, Pai, em nome de Jesus, conduza essas famílias, leva o Teu conforto, Pai, da mesma forma, usa a boca do presbítero para levar o amor de Deus, o consolo e o refrigério que só podem vir de Ti, Senhor. E de todos os nossos irmãos que enfrentam dificuldades, sejam espirituais, físicas e emocionais, esfriamento espiritual, Pai, fraqueza, que o Senhor seja com todos eles, Pai. Em nome de Jesus, nos ajude enquanto igreja, a podermos amar uns aos outros, Pai. Também queremos pedir ao Senhor, Pai, não sabemos quem é, mas queremos pedir por esse Pai que fez essa confissão tão triste na internet, Pai, de não ter amor pelo seu filho, Pai. Imaginamos que tantos outros devem haver nessas condições, pois o Senhor Jesus nos disse com todas as letras, o amor se esfriará, inclusive o da igreja. Ó Senhor, em nome de Jesus, que Tua igreja possa ser sal e luz nesta terra, que nós possamos
possamos ser um diferencial, mostrando amor por nossos familiares, pelos nossos irmãos em Cristo, e também para aqueles que não conhecem ao Senhor, Pai. Que o Senhor nos revista do Espírito Santo, que possamos realmente desfrutar do poder que o Senhor nos envia do alto, para podermos seguir as missões que temos com as pessoas ao nosso redor, Pai. Pedimos por esse pai, pela solidão, pelo desamparo, pelo desespero que ele se sente, porque notamos que ele queria ter o amor, mas ele não tem, Pai. Que isso seja um alerta a tantos que estão com esse sentimento e seja um alerta para todos nós também, para que sejamos praticantes do amor que o Senhor nos ensina, Deus. Tem misericórdia das nossas vidas e venha nos guiar em todas as nossas fraquezas, Pai. Obrigada por esse tempo precioso de palavra, de compartilhar e de oração, Pai. E que o Senhor possa permitir uma noite de descanso a todos os irmãos aqui presentes, a todas as famílias aqui representadas, e que sejamos famílias fortes em Cristo Jesus. Assim nós oramos a Ti e entregamos no santo nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, queridos, brigadão aí pela presença. Hoje rendeu um caldo, né? Mas é bom que aí a gente foca as nossas crianças, a próxima geração aí, a levar o amor de Deus adiante.